Salmo de número 42. Nós vamos ler até o versículo 5. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, Senhor. Esta é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga nessa manhã o refrigério para a nossa alma. Que o Senhor traga nesta manhã, Senhor Deus, o cuidado para a nossa alma. Que o Senhor traga, Pai amado, aos nossos corações sustento para o nosso viver. Flui, fala conosco, nos ajuda na reflexão e no entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Que alegria é poder refletir sobre a palavra de Deus. Que alegria é poder aprofundar no ensinamento da palavra do nosso Deus. Esse Salmo de número 42, ele traz para nós uma instrução muito importante para a nossa caminhada enquanto igreja, para a nossa caminhada enquanto cristãos. Eu quero chamar a sua atenção aqui que o Salmo 42, ele não foi escrito por Davi. Ele foi escrito pelos filhos de Corá. E tem um significado especial este salmo. Corá, embora não seja a ênfase aqui da pregação, a gente precisa saber que Corá ele foi um homem que levantou uma rebelião contra Moisés. Não vamos nos aprofundar nessa informação, mas é importante saber que os filhos dele escolheram não seguir o exemplo do pai. Então, é um texto que nos ajuda muito a entender aí princípios, valores, a entender quebra de maldição geracional, de maldição hereditária, a escolha do filho não querer ser como o pai, não praticar as coisas ruins, os maus exemplos que o pai praticou. Então, os filhos de Corá, diferente do pai, se colocaram numa posição de dependência de Deus. Eles se tornaram levitas e porteiros do templo. Então, eram homens que se dedicavam ao serviço do templo, se dedicavam à oração, à adoração, eram compositores. Além do Salmo 42, eles compuseram outros salmos também. Então, eles tinham o coração voltado para a adoração ao Senhor. Eles tinham o coração voltado à presença de Deus. Eles gostavam. O prazer estava na adoração. O prazer estava na presença do Senhor. O prazer deles era estar no templo, servindo, cantando, adorando ao Senhor. Nesse período onde o Salmo 42 é escrito, eles estavam exilados. Então, eles não podiam estar no templo. Então, eles não podiam adorar o Senhor no templo como eles estavam acostumados. Eles não podiam estar ali servindo como porteiro, servindo como levita. Então, eles começam o Salmo expressando já essa saudade. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Então a gente percebe aqui o lamento,
a gente percebe aqui o sofrimento, a dor, o abatimento de alma desses homens, a perturbação que eles tinham por não poder estar servindo ao Senhor, por não poder estar na presença do Senhor, adorando como eles gostavam de fazer. Como eles descobriram que era o prazer da vida dele. E o que incomodava é que continuamente as pessoas diziam: e o seu Deus, onde está? E é o tema da nossa pregação hoje. Onde está o seu Deus? Onde está aquele que te criou? Onde está aquele que te sustenta? Onde está aquele que ouve e responde às suas orações? Eu sei que todos nós vivemos os nossos dias e enfrentamos as dificuldades do dia. A própria Bíblia diz que os dias são maus e que nós precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Eu sei que todos nós aqui travamos as nossas lutas, temos os obstáculos que precisam ser vencidos diariamente. Eu sei que cada um de nós aqui temos as adversidades que abalam a nossa estrutura, às vezes, ou pelo menos tentam abalar, porque temos permanecido firmes na promessa daquele que nos chamou, na promessa daquele que tem nos sustentado, na promessa daquele que não só ouve por ouvir as nossas orações, mas que tem prazer em ouvir cada uma delas. Diante dessas situações, diante de situações difíceis da vida, todo ser humano, ele tem um questionamento. Você provavelmente já atravessou uma situação difícil na sua vida, um obstáculo, você já enfrentou alguma dificuldade, algum problema que você olhou e não conseguia enxergar a solução. E muitos de nós, se não todos, já fizemos essa pergunta: Deus, onde você está? Eu não sei se no momento de desespero, se no momento de dor, no momento de demora, entre aspas, aí, da resposta de Deus, porque Deus, ele nunca demora, ele sempre responde no momento certo, mas nosso coração aflito, às vezes, acha que Deus está demorando demais para responder às nossas orações. Então, às vezes a gente pergunta: Deus, onde você está? Onde você está que não responde à minha oração? Onde você está que não vem de encontro às minhas necessidades? Deus, onde você está que não entra com providência diante das situações contrárias da minha vida? O profeta Abacuque, ele fala que, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, independente de qualquer coisa contrária ou que não seja favorável ao nosso viver, nós precisamos permanecer alegres no Senhor. Independente, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos pastos, o profeta diz: eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o segredo. Esse é o segredo da conquista, da vitória, da alegria e da paz interior que todo cristão precisa buscar. Saber onde está o seu Deus. Saber onde está o seu Deus. Esse questionamento, no versículo 3, é algo que os filhos de Coré colocam, Coré ou Corá, não sei como está na sua Bíblia, as duas versões estão corretas. O salmo, ele começa com uma expressão de dor, ele começa com uma expressão de questionamento, e logo depois, no versículo 4, eles começam a lembrar de coisas, eles começam a lembrar de como eles iam em direção ao templo, e de como eles adoravam ao Senhor, e de como eles dedicavam a sua vida à obra de Deus. E no mesmo salmo, no versículo 5, eles já viram a chave. Um salmo que começa com uma expressão de dor, de lamento. No versículo 5, já traz uma certeza. No versículo 5, o próprio compositor do salmo começa a dizer: por que você está abatida, ó minha alma? É como se ele começasse uma conversa interior.
E de fato foi o que aconteceu. É como se ele virasse para si mesmo e dissesse: por que você está abatida deste jeito, a minha alma? Por que você se perturba tanto dentro de mim? O salmista aqui, ele lembra que mesmo diante de tudo que ele estava sofrendo, há uma esperança em Deus. Por quê? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, e a Ele o Deus meu. Então, um discurso de lamento, um discurso de dor, um discurso de questionamento, uma lembrança de um convívio, de uma comunhão, de uma aliança com Deus, vira a chave do salmista. E ele começa: não, peraí. É como se o salmista, diante de todas as adversidades que ele estava vivendo naquele momento, ele chega para si e diz: não, para tudo. Espera aí. Calma. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que você se perturba tanto dentro de mim? É o reconhecimento ali de que as coisas podem parecer que fugiram do controle, mas tudo permanece no controle de Deus ainda. Então, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Espera em Deus, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. E esse salmo nos ensina que nós podemos sim nos colocar diante de Deus, conversando com Ele, expressando a Ele a nossa dor, expressando a Ele o nosso sentimento. O que nós não podemos é esquecer que, independente das circunstâncias à nossa volta, mesmo que as coisas pareçam não favoráveis a nós, existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que vela por nós, existe um Deus que nos abraça, existe um Deus que passa o bálsamo sobre a nossa alma e que cuida de nós, que enxuga dos nossos olhos toda lágrima, que nos fortalece. Existe um Deus que nos dá esperança todos os dias. O que nós precisamos aprender é esperar no auxílio e no mover deste Deus. E eu trouxe 3 pontos para a gente refletir a respeito disso. Onde está o seu Deus? Sempre que a sua alma abatida, sempre que a sua alma perturbada diante das situações fizer esse questionamento para você, você precisa lembrar do primeiro ponto: o meu Deus está no céu. Isso vai fazer toda a diferença e parece até um pouco redundante. E parece, por que o André trouxe como primeiro ponto? Eu sei que o meu Deus está no céu. E eu sei que você sabe que o seu Deus, o nosso Deus, está no céu. Mas nós precisamos lembrar a nossa alma, nos momentos das aflições, Renata, que o nosso Deus está no céu. Quando oramos, quando nos colocamos diante de Deus, nós temos que ter esta certeza, que estamos falando com o nosso Pai, que está no céu. Isso nos traz um sentimento de cuidado, de paternidade, além de um sentimento de pertencimento. Por quê? Quando Jesus foi ensinar os discípulos, eu quero que você atente aí ao texto da tela, Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, o que ele faz? Ele começa a oração justamente ensinando os discípulos e nos ensinando a nos posicionar no momento da oração. E qual que é esse posicionamento? É o primeiro posicionamento do primeiro ponto dessa pregação. Entender que o nosso Deus, Ele está no céu. E Jesus ensina os discípulos a orar, e Ele fala assim: portanto, vocês vão orar assim, olha: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não dá para orar essa oração de qualquer jeito. Não dá para dobrar os nossos joelhos de qualquer maneira. Não dá para fechar a porta do nosso quarto, entrar no nosso secreto e começar uma conversa com Deus, sem ter a certeza absoluta de que o Deus que nós servimos está no céu.
sem ter a certeza de que Ele está no céu porque Ele é o Criador, Ele é soberano e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Isso muda a nossa ótica diante da situação adversa que estamos vivendo. Quando eu dobro o meu joelho e oro, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí você vira para mim, mas esse não é um discurso que deveria estar sendo pregado para a igreja? É sim, porque muitas vezes nós falamos com um Deus que nós achamos que está muito distante de nós. Nós muitas vezes falamos com Deus achando que Ele vai nos ouvir quando Ele quiser. Às vezes nós estamos falando com Deus achando, inclusive, que as nossas orações, elas não vão ser ouvidas e respondidas. Às vezes falamos com Deus achando que estamos jogando palavras à sorte. Quem sabe Deus vai me ouvir. A nossa postura a orar deve ser diferente. Quando eu dobro o meu joelho, quando eu me fecho no secreto com o meu Deus, quando eu clamo por socorro a Ele, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza no meu coração é que o meu Deus está no céu. E estando no céu, Ele tem o domínio, Ele tem o poder, Ele controla sobre todas as coisas. Então Ele controla todas as circunstâncias contrárias da minha vida. Então Ele controla todas as adversidades da minha vida. Ele controla aquilo que fugiu do controle das minhas mãos. Porque eu posso perder o controle, mas o controle nunca sai das mãos do meu Deus que está no céu. Então, ao orar, nós precisamos orar: Pai nosso que está no céu. Isso vai mudar a sua ótica a partir de agora. Toda vez que você orar, você vai lembrar disso. Eu estou orando ao meu Deus que está no céu. E tem um salmo que eu não me lembro agora, me veio aqui. Existe um salmo que diz que quando nós oramos, Deus se levanta do seu trono e Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. O seu Deus está no céu, mas quando você abre a sua boca, Ele inclina o seu ouvido para ouvir o que você está falando. Isso vai fazer toda a diferença. Quando a sua alma estiver abatida, lembra que o seu Deus está no céu. Ele está no céu e Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Aleluia. O segundo ponto: diante de uma alma abatida, diante de uma alma que espera no Senhor, nós precisamos entender: o meu Deus está à frente de todas as minhas batalhas. Aqui já começa a se revelar um atributo divino que muitas vezes nós esquecemos: a sua onipresença. Ele está no céu, mas Ele também está à frente de todas as minhas batalhas. Esse salmo ele começa a me ensinar que, na verdade, eu estou cercado por Deus. Deus ele me cerca em todo tempo, porque Ele está no céu, ouvindo a minha oração. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e Ele está à frente de todas as minhas batalhas. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Talvez seja isso que você precise para enfrentar a aflição, a perturbação da sua alma nesse dia. Eu não sei o que tem tirado a tua paz, o que tem tentado roubar, inclusive, a tua paz. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus, que está no céu, e que também está à frente de todas as suas batalhas, Ele não vai te abandonar. Então não tenha medo, não se assuste. O medo ele tem um poder muito grande de paralisar o ser humano. Um ser humano com medo, ele para de sonhar, ele para de planejar, ele perde a vontade de avançar,
porque o medo domina. Então a palavra está dizendo, olha, o seu Deus está à frente, Ele não vai te abandonar, não tenha medo, não fique assustado. Deus sempre vai à frente, guerreando as suas batalhas com você. Jesus, Ele é o nosso general de guerra. O que nós precisamos aprender é convidar Deus para as nossas batalhas. Tem muito cristão teimoso que gosta de querer resolver os seus próprios problemas, sem convidar Deus para a batalha. A gente precisa dobrar os nossos joelhos e, orando ao Senhor, saber que Deus está no céu e tem o domínio sobre todas as coisas. Qual é a melhor pessoa para eu convidar para estar comigo nas minhas batalhas? Aquele que está no céu e que tem o domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos aprender a colocar Deus nas nossas batalhas. Eu tive algumas experiências de oração essa semana, assim, sabe aquelas respostas imediatas que a gente tem? Tipo assim, nossa, mas eu acabei de orar sobre isso. Deu 5 minutos, o irmão mandou para mim, pastor, eu consegui resolver. Eita Deus, o meu Deus está no céu e Ele está à frente da minha batalha. Eu tenho uma batalha com a minha mãe tem 81 anos, e a minha mãe, ela tem uma saúde de ferro. Ela controla a sua pressão, toma os remédios, ela é hipertensa, mas ela tem uma saúde de ferro. Cozinha, vai ao banco, resolve as suas coisas, vai ao mercado. Com 81 anos de idade, a minha mãe, ela faz tudo. Isso me deixa muito feliz, faz palavra cruzada, algo que eu sempre gostei de fazer com ela, dou sempre presente para ela palavras cruzadas, para ela sempre, e ela gosta. Rosângela conhece a minha mãe, né, Rosângela? Não vou falar que ela é sua amiga de infância, não, porque ela é mais velha que você, tá bom? Minha mãe começou a perder a visão. Isso me incomodava muito, mas me incomodava muito, porque minha mãe, como eu falei, muito saudável, e sofria muito o meu coração por conta disso. Ela começou a perder a visão focal, e depois começou a perder a visão periférica. Levei ela em 4 oftalmologistas, 4 médicos diferentes, em Resende e fora de Resende. E os médicos disseram que não tem jeito, é uma doença degenerativa do globo ocular. Perguntei ao médico se tinha alguma cirurgia, eu ia dar um jeito, se tivesse, eu daria um jeito. Eu não, Deus, né? Deus, Ele daria um jeito. O médico falou que não tinha o que fazer. Bem, diante do que os homens estavam dizendo, do que a medicina estava dizendo, não tinha jeito mesmo. Eu sempre orei pela minha mãe, mas eu nunca orei especificamente por isso. Então ela já tinha perdido a vista esquerda, 95% da vista esquerda, a visão focal e a periférica. E a direita, ela perdendo já. E domingo passado eu orei aqui, ó. Falei, Senhor, minha mãe já sofreu tanto nessa vida, e de fato sofreu. Eu queria tanto que minha mãe tivesse um fim de vida mais digno. E a vista, e a perda da vista para ela é algo que a incomoda demais. O testemunho que eu estou dando aqui é um testemunho de algo que Deus já fez e eu creio que Deus ainda fará mais, tá bom? E eu orei aqui. Como final de semana, eu ligo para minha mãe todos os dias e pelo menos 3 vezes na semana eu vou lá vê-la. E orei aqui, Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar a vista da minha mãe. Eu sei disso. Os médicos disseram que não pode, mas o Senhor pode. Na segunda de manhã acordei, como não falei com a mãe sexta, sábado, domingo, tinha ido para o encontro com Deus, levantei, tomei meu banho, tomei meu café, vesti a roupa, falei com a Mira, vou lá na minha mãe. Cheguei lá, a minha mãe me atendeu dizendo, estou assustada. Eu falei, mas o que está te assustando, Florzinha? Eu chamo ela de Florzinha. O que está te assustando, minha Florzinha? Eu abri o olho hoje de manhã, e a claridade periférica da minha vista, que não tinha, está tudo claro, André. Eu estou enxergando. Aí eu pedi para o Jorge é meu padrasto, pedi para o Jorge fazer uns movimentos laterais, e ela começou a chorar. E eu consegui enxergar tudo o que ele estava mexendo.
Aí, eu agradeci muito a Deus, chorei com ela e expliquei para ela. Falou, quem fez isso foi Deus. Não vai atribuir isso a ninguém não, hein? Isso aí quem fez foi Deus. Deus é que fez isso pela senhora. Aí eu cheguei em casa, orei, agradeci muito a Deus. E a gente sempre pede mais, né? Falei, Senhor, agora falta focal. Mas não é? A Bíblia não diz, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, né? Então eu estou pedindo. Eu estou contando aqui, parece que eu estou contando a metade de um testemunho. Eu não estou contando a metade de um testemunho. Eu estou contando um testemunho completo. Eu estou contando o que Deus fez pela minha mãe esta semana. E eu creio que eu venho aqui contar outro testemunho a respeito do que Ele ainda vai fazer. Amém? E se Ele não fizer, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está à frente de todas as coisas, Ele continua sendo Deus, e de alguma maneira Ele vai alegrar a nossa alma, o nosso coração. Então, o que eu quero ensinar para você, nós não podemos escolher os gigantes que se levantam contra nós. Nós não podemos escolher os problemas que nós vamos enfrentar. Quem é que escolhe o problema que está enfrentando? Ninguém escolhe, deixa eu ver aqui, qual o problema que eu vou enfrentar? Eu não escolhi ter que enfrentar esse problema com a minha mãe. Eu nunca escolhi problema nenhum para enfrentar. Eu nunca escolhi os gigantes que se levantaram contra a minha vida. Mas uma escolha eu e você podemos fazer. Nós podemos escolher quem vai enfrentar os gigantes e os problemas com a gente. Isso nós podemos escolher. Pode se levantar o gigante que for. Pode surgir o problema que surgir, independente da nossa escolha, independente do nosso desejo. Mas aquele que vai guerrear essa guerra conosco, nós podemos escolher. E quem é? O nosso Deus que está no céu e vai à frente de todas as nossas batalhas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que está presente em todo tempo no nosso viver. E o terceiro ponto, algo que eu e você precisamos entender profundamente. Meu Deus habita dentro de mim. Revelando aqui, Galdino, mais uma vez, o atributo da onipresença do nosso Deus. Ele está nos céus, Lima. Ele está à frente das minhas batalhas, Paulo. E Ele está dentro de mim. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, isso me dá garantia de vitória. Porque eu dobro o meu joelho no meu secreto e eu falo com o meu Deus que está no céu. Olha o poder dessa arma, meus queridos. Olha o que Deus está ministrando sobre a sua vida nessa manhã. Você dobra o seu joelho no seu secreto com Deus e você fala com o seu Deus que está no céu. Olha a garantia dessa vitória. Aí o seu Deus que está no céu, você o convida para a batalha com você. E Ele vai à frente dessa batalha. Aí você descobre que, mesmo estando no céu, e ainda estando no céu, Ele vai à frente da sua batalha, e indo à frente da sua batalha, Ele ainda habita em você. Ele está com você. Ele está te habilitando a mais. Nossa comunhão com Deus, ela é determinante para tudo que vamos ser, conquistar e realizar. Nossa vida com Deus é a prioridade da nossa caminhada aqui. Nós somos santuários de Deus. E o salmista começa o salmo dizendo: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como a sua alma tem suspirado por Deus? Como a sua alma tem gritado por Deus? Porque isso vai fazer toda a diferença. Chamar Deus para você, ter esta aliança com Deus. Qual é a intensidade dessa sua busca? Qual é a intensidade desse seu clamor? O quanto você precisa de Deus, como a corça precisa de água. Como você precisa de Deus, como a corça precisa de água.
A inteligência artificial hoje nos auxilia muito, né? Ontem à noite, eu pesquisei e falei assim, qual o som de uma corça quando ela está com sede, no limite da sua sede? Qual que é o som da corça quando ela suspira por água? Você já ouviu isso? Olha só. Olha, veja bem. Esse é o som da corça, suspirando, sussurrando, clamando por água. E o salmista diz com propriedade, porque é cultural, o convívio. Ele sabia, ele conhecia esse som. Ele conhecia esse som. Então, por conhecer esse som, ele logo pensou assim, olha, como a corça suspira pelas correntes das águas. Meu Deus, assim a minha alma suspira pelo Senhor. É desse jeito que a minha alma está. É desse jeito que a minha alma está suspirando pelo Senhor. É desse jeito que a minha alma está clamando pela Tua presença. Então não basta entender que Deus está no céu. Não basta ter a certeza de que Ele está à frente de todas as batalhas. Eu preciso ter a certeza de que Ele está dentro de mim. E que a minha busca por Deus muda o meu posicionamento diante das adversidades que estou vivendo. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Espere em Deus. Porque ainda eu o louvarei. Vamos ver os 3 pontos que nós refletimos nessa manhã. Onde está o seu Deus? O meu Deus está no céu. O meu Deus está à frente de todas as minhas batalhas. E o meu Deus habita dentro de mim. Você pode se colocar de pé. E você pode declarar com uma palavra de fé, uma palavra de determinação a respeito disso. Eu vou perguntar para você, onde está o seu Deus? E você vai responder, mas você vai responder com voz de vitorioso, com voz de quem sabe, de fato, que Deus está por perto, que Deus está à frente, que Deus está em você, amém? Igreja Catedral Emanuel, onde está o seu Deus? Primeiro. Segundo. Terceiro. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, dando a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos louvar ao Senhor, amém? Feche os seus olhos, feche seus olhos nesse momento, e louve o seu Deus, louve o seu Deus que está no céu, louve o seu Deus que está à frente de todas as suas batalhas, mas Ele precisa ser convidado para isso. Louve o seu Deus que habita dentro de você.